No dia em que minha chefe me entregou aquele documento de redução salarial, ela acreditou que tinha encurralado uma mãe solteira sem alternativas. Ela não fazia ideia de que durante meses eu vinha preparando em silêncio um contra-ataque tão calculado, tão preciso e tão juridicamente sólido que a empresa inteira acabaria pagando por ter me subestimado. O sorriso no rosto de Brianna Cole naquele dia não era aberto, mas me deu um frio na barriga imediato. Ela estava sentada atrás de uma mesa de vidro impecável, onde tudo parecia organizado, controlado e quase excessivamente perfeito, quando empurrou com delicadeza um documento na minha direção. Disse que a empresa estava reestruturando o orçamento do departamento, que todos precisariam fazer sacrifícios para que a empresa conseguisse atravessar unida um período difícil. Mas o número naquele papel não era um sacrifício. Aquilo não era um corte. Era algo que colocava toda a minha vida em risco. O tratamento médico da minha filha, e cada conta que eu vinha calculando uma a uma só, para conseguir continuar. Queriam reduzir minha remuneração em 60%. De 85 mil por ano para 34 mil. Olhei para o papel, depois para Brianna, tentando entender como alguém conseguia dizer algo tão cruel com uma voz tão tranquila. Trabalhei na Brightwave Solutions por 7 anos. 7 anos chegando cedo e saindo tarde. 7 anos com cheiro de produtos químicos preso ao cabelo. 7 anos com pequenas queimaduras nas mãos. 7 anos transformando uma empresa de limpeza industrial em queda em uma referência confiável para grandes clientes. Eu não era apenas mais uma funcionária que recebia salário. Eu era a pessoa que tinha construído grande parte da base do crescimento recente deles. Ainda assim, aos olhos deles, todo aquele esforço tinha se tornado apenas mais um custo que podia ser reduzido. 3 executivos estavam sentados em um canto, me observando, com expressões que antecipavam um colapso. Eles esperavam que eu chorasse ou perdesse o controle, porque acreditavam que o medo já tinha feito o trabalho por eles. Eu não fiz nada disso. Coloquei a mão sobre o documento, senti o papel frio e compreendi a verdade que estava implícita ali. Eles acreditavam que eu não tinha escolha. Brianna bateu levemente a unha bem cuidada na linha de assinatura e disse que a mudança entraria em vigor no mês seguinte e que precisavam da minha resposta até o fim da semana. A forma como ela disse "responda" carregava outro significado. Obedeça. Assine, Clara. Sabemos que você precisa desse dinheiro. Eu não tremi. Não levantei a voz. Não deixei as lágrimas aparecerem diante deles. Anos sendo mãe solteira me ensinaram que, às vezes, o medo precisa ser guardado, trancado em algum lugar da mente e enfrentado depois. Eu disse que compreendia, que analisaria o documento e daria uma resposta. Nada além disso. Quando saí daquela sala de reuniões cercada por vidro, me senti como se estivesse em choque, meio desligada do mundo. As pessoas lá fora continuavam digitando, atendendo ligações, preparando café. Mas a minha realidade tinha acabado de ser virada de cabeça para baixo de forma deliberada. Pensei em Lily Morgan, minha filha de 12 anos, que lutava contra uma doença autoimune que o plano de saúde cobria apenas em parte. As contas médicas chegavam com uma regularidade implacável. A Brightwave sabia disso. Já tinham enviado flores quando Lily foi internada. Um arranjo simples que murchou em um dia, acompanhado de um cartão cheio de frases vazias de incentivo. Agora eu entendia que eles não apenas sabiam da minha vulnerabilidade, como tinham calculado tudo com base nisso. Eles apostavam que uma mãe com um filho doente nunca arriscaria perder o emprego. Não arriscaria entrar em uma disputa judicial. Não arriscaria criar qualquer tipo de problema. Acreditavam que meu amor por Lily seria a corrente que me manteria presa a uma cadeira com um salário reduzido. O que eles não perceberam foi que o amor de uma mãe também pode se transformar na arma mais afiada que existe. Enquanto caminhava até o estacionamento, segurei aquele documento como se fosse a prova da ganância deles. Aquilo não dizia apenas que meu salário seria reduzido. Dizia que eles acreditavam que eu estava desesperada o suficiente para aceitar qualquer coisa. Eu já vinha percebendo sinais disso, ainda que no começo fossem apenas indícios sutis. Reuniões das quais eu sempre participava começaram a acontecer sem que eu fosse incluída. Meu acesso ao laboratório passou a ser limitado a horários incomuns.
As pessoas começaram a fazer mais perguntas sobre como eu registrava meu trabalho, onde guardava meus dados e como reproduzia minhas fórmulas. Alguns anos antes, eu poderia ter achado que estava exagerando. Mas depois das noites ao lado da cama de hospital da Lily, depois de ficar parada no balcão da farmácia sem saber se pagava primeiro os remédios ou a conta de energia, eu não tinha mais espaço para a ingenuidade. Sou química, e bons profissionais não observam apenas reações em laboratório. Nós percebemos mudanças ao nosso redor. A Brightwave já tinha sido uma empresa ultrapassada, com produtos antigos, clientes em queda e uma liderança que culpava o mercado por todos os erros. Quando cheguei, desenvolvi uma fórmula de limpeza industrial que funcionava com menor concentração e maior eficiência. Depois, continuei aprimorando, ajustando, reduzindo o impacto ambiental e ampliando as aplicações. Os clientes voltaram, os contratos cresceram, a produção aumentou e sempre que os executivos subiam ao palco para falar sobre estratégia e liderança, eu estava atrás deles, ainda com cheiro de solvente nas mãos, aplaudindo como se fosse invisível. Se você já passou por algo parecido enquanto fazia a parte mais difícil do trabalho, comente aqui embaixo para que eu saiba que você entende esse sentimento. Às vezes, perceber que outra pessoa viveu o mesmo tipo de desvalorização já faz com que a gente se sinta menos sozinho. A doença da Lily piorou durante meu 6º ano na Brightwave. A partir dali, minha vida passou a ser dividida em blocos. Horário de trabalho, tempo no hospital, ligações para o plano de saúde e momentos em que eu fingia que estava tudo bem para que minha filha não ficasse com medo. Em determinado momento, pedi um aumento, não por ambição, mas porque sabia que o valor que eu entregava era muito maior do que o que eu recebia. Apresentei dados de receita, crescimento da base de clientes, impacto dos produtos e a contribuição mensurável das fórmulas que eu tinha desenvolvido. Eles ouviram com postura profissional e depois me ofereceram um bônus único de bem-estar, um valor que cobria apenas uma pequena parte das despesas médicas. Na mesma semana, durante a confraternização de fim de ano, ouvi Brianna comentando que a área que eu liderava era responsável por 40% da receita anual. No pescoço dela, havia um colar de diamantes que brilhava intensamente. E eu sabia que provavelmente custava mais do que meu salário anual. Naquela noite, depois que Lily foi dormir, sentei à mesa da cozinha e peguei meu contrato de trabalho. Lily acordou durante a madrugada, me encontrou cercada de papéis e perguntou se eu estava preocupada com dinheiro de novo. Uma criança de 12 anos não deveria conseguir reconhecer esse tipo de preocupação no rosto da mãe. Eu disse a ela que tudo ficaria bem. Pela primeira vez em meses, aquilo não era completamente mentira. No contrato, encontrei uma cláusula de propriedade intelectual extremamente específica. A Brightwave detinha os direitos sobre invenções, descobertas e fórmulas criadas utilizando as instalações e os materiais da empresa durante o horário comercial. Li aquela cláusula várias vezes e, naquele momento, percebi uma possibilidade. Durante anos mantive um pequeno laboratório em casa. Não era sofisticado e não se parecia com os laboratórios modernos mostrados em materiais de recrutamento, mas era suficiente para testar ideias que surgiam enquanto eu aguardava consultas da Lily ou quando acordava no meio da noite pensando em alguma reação que ainda não estava correta. Comprei os equipamentos com meu próprio dinheiro. Adquiri os materiais por conta própria. Guardei todos os recibos. Mantive cadernos de anotações detalhadas. Registrei datas, observações e resultados. E realizei inúmeros testes na garagem para comparar resultados depois. Várias das fórmulas mais importantes foram inicialmente desenvolvidas por mim de forma independente, em casa, antes de eu introduzir versões adaptadas nos processos internos da Brightwave, sem que houvesse uma cessão formal dos direitos de propriedade intelectual à empresa. Na época, eu não pensava que estava me protegendo. Eu apenas agia como uma profissional disciplinada, que acreditava que todo resultado precisava ser registrado, todo ajuste precisava ser documentado e todo teste precisava ser acompanhado. Esse hábito acabou se tornando minha proteção. No dia seguinte ao recebimento do documento de redução salarial, fui trabalhar normalmente. Cumprimentei os colegas, realizei os testes agendados
e respondia aos e-mails com profissionalismo. Mas durante o horário de almoço, saí do prédio e encontrei Nathan Pierce, um advogado de patentes com quem eu vinha conversando de forma discreta havia 3 meses. Ele me disse que tudo estava pronto. Os pedidos provisórios já haviam sido protocolados, garantindo uma data inicial de prioridade, mas a proteção completa ainda dependeria de análise técnica e poderia enfrentar disputas legais. 3 fórmulas, minhas 3 maiores conquistas. Uma delas era um agente de limpeza industrial para água fria, que poderia reduzir de forma significativa os custos de energia para grandes clientes. Se esta história merece alcançar mais pessoas que já foram pressionadas, encurraladas ou desvalorizadas no trabalho, por favor, curta este vídeo. Não por mim, mas por todos que já ouviram que deveriam ser gratos, enquanto eram tratados de forma injusta. Naquela semana, interpretei o papel de funcionária derrotada de maneira tão convincente que até eu mesma fiquei impressionada. Encontrei-me com Brianna e pedi mais alguns dias para pensar, mencionando as necessidades de tratamento da Lily, como se estivesse apelando à sua compaixão. Ela inclinou a cabeça e fingiu empatia, mas havia um tom calculado em seu olhar. Ela disse que a Brightwave valorizava minha contribuição, mas que isso também era uma decisão de negócio. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça o dia inteiro. Negócios são negócios. Repeti isso mentalmente enquanto revisava documentos de patentes, consultava publicações científicas, enviava cópias para Nathan e participava de uma reunião com a Northbridge Chemicals, a maior concorrente da Brightwave. A pessoa que me recebeu foi Zane Miller, o diretor de pesquisa. Ele não demonstrou pena nem transformou minha situação em um drama. Analisou meu portfólio, fez perguntas técnicas diretas e afirmou com clareza que meu trabalho era excepcional. Ele disse que havia interesse em me contratar para uma posição sênior de pesquisa, com uma proposta formal que incluiria equipe, orçamento e remuneração significativamente superior à minha atual e com um salário inicial de $175.000 por ano. O valor me deixou em silêncio por alguns instantes, não porque eu duvidasse que merecesse, mas porque eu havia sido mal remunerada por tanto tempo que aquilo parecia quase irreal. Era o dobro do meu salário atual, e muito acima do que a Brightwave estava tentando me impor. Eu disse que tinha interesse, mas que havia outro ponto importante a tratar. Não se tratava apenas de mudar de emprego. Eu precisava de um ambiente que reconhecesse minha propriedade intelectual como minha. E caso a Brightwave reagisse, eu precisava ter a segurança de que não estaria sozinha. Zane ouviu com atenção e concordou. Pela primeira vez em anos, sentei-me em uma sala de reuniões sem sentir que precisava me diminuir para caber ali. Na manhã de terça-feira, antes do prazo final para responder à Brightwave, preparei-me como se estivesse diante do momento mais decisivo da minha vida. Escolhi um vestido verde escuro que transmitia confiança. Arrumei o cabelo e usei os brincos de pérola que meu pai me deu antes de falecer. Quando deixei Lily na escola, ela me observou por alguns segundos e disse que eu estava bonita, como se fosse enfrentar alguém. Eu ri, mas senti um aperto no peito. As crianças percebem mais do que os adultos imaginam. Cheguei à sede da Brightwave às 9h30 da manhã. A recepcionista, que por anos me via chegar antes do amanhecer, levantou os olhos rapidamente e voltou ao computador. Fui direto para o andar da diretoria, um lugar para o qual raramente era chamada, embora meu trabalho fosse frequentemente discutido ali. A assistente de Brianna tentou me barrar, dizendo que ela estava em reunião. Não parei. Abri a porta da sala de conferências. Brianna estava sentada com 8 executivos, e todos se voltaram para mim com irritação. Brianna disse meu nome de forma seca e avisou que estavam ocupados. Respondi que levaria apenas 1 minuto. Caminhei até a mesa e coloquei um envelope espesso à sua frente. Ela perguntou se era minha aceitação da proposta deles. Respondi que não exatamente. Era um contrato de licenciamento. O ambiente mudou imediatamente. Olhei para todos e expliquei que, se a Brightwave quisesse continuar utilizando minhas fórmulas exclusivas, incluindo as principais e a nova fórmula para água fria que ainda não conheciam, precisariam pagar pelo uso.
Eu nem precisei levantar a voz. O que eu disse já foi suficiente. Graham Reed, o diretor jurídico, foi o primeiro a reagir. Ele riu com desprezo e afirmou que minhas fórmulas pertenciam à Brightwave por causa do contrato de trabalho. Com calma, completei o raciocínio. O contrato abrangia apenas invenções desenvolvidas com recursos da empresa durante o horário de trabalho. Em seguida, coloquei um segundo envelope sobre a mesa. Dentro havia cópias de pedidos de patente provisória, registros de laboratório doméstico, recibos de materiais, fotos de equipamentos, dados de testes e vídeos que comprovavam o desenvolvimento fora do ambiente e do horário da empresa. Brianna abriu o envelope e a expressão dela mudou imediatamente. Como já havia deixado claro, o desenvolvimento inicial dessas fórmulas ocorreu fora da empresa, sob minha total responsabilidade, de forma independente e em casa, antes de eu introduzir versões adaptadas nos processos internos da Brightwave, sem que houvesse uma cessão formal dos direitos de propriedade intelectual à empresa. Meu contrato de licenciamento era objetivo. A Brightwave poderia continuar utilizando as fórmulas por meio de um modelo de licenciamento estruturado, com base em royalties vinculados ao faturamento dos produtos, com uma garantia mínima mensal próxima ao valor que haviam tentado reduzir da minha renda. Brianna reagiu, dizendo que aquilo era absurdo. Eu respondi que era totalmente viável e já praticado no mercado. Eles tinham duas opções: aceitar o licenciamento ou reformular toda a linha de produtos. Lembrei que a segunda alternativa poderia custar milhões em pesquisa, alterações na produção, novos testes, recertificações e principalmente a perda de clientes durante a transição. Os executivos trocaram olhares. Sabiam que eu estava certa. Minhas fórmulas sustentavam boa parte do crescimento recente da Brightwave. Se você já passou por algo parecido e quer entender melhor como profissionais podem se proteger de pressões silenciosas e práticas abusivas, vale a pena acompanhar histórias como essa. Elas mostram que o silêncio não é a única saída. Graham ameaçou iniciar um processo judicial. Concordei com a cabeça, pois já esperava essa reação. Disse que eles poderiam seguir por esse caminho, mas que a fase de produção de provas seria reveladora. E-mails discutindo formas de me afastar sem perder meu trabalho. Conversas sobre a doença da minha filha sendo vista como uma fragilidade financeira. Registros internos sobre restringir meu acesso ao laboratório antes da proposta de redução salarial. Embora eu não tivesse acesso direto a esses e-mails, minha estratégia jurídica considerava que essas comunicações poderiam surgir durante uma eventual fase de produção de provas em um processo. Por alguns segundos, a sala ficou em silêncio absoluto, a ponto de se ouvir apenas o ar-condicionado. Brianna se levantou de forma brusca, a cadeira arrastando no chão, e pediu que todos saíssem, exceto eu. Quando a porta se fechou, sua postura mudou completamente. Ela perguntou se eu tinha noção do que estava fazendo. Disse que a Brightwave havia me dado oportunidades. Soltei um leve riso, não por achar graça, mas por perceber como as pessoas conseguem acreditar na própria versão dos fatos. Expliquei que eu havia gerado dezenas de milhões em valor para a empresa, enquanto recebia uma fração disso. Trabalhava em finais de semana, feriados, e até levava anotações para o hospital enquanto Lily dormia após o tratamento. Eles conheciam minha dedicação e a transformaram em algo a ser explorado. Brianna perguntou se aquilo era vingança. Olhei diretamente para ela e respondi que não. Aquilo também era uma decisão de negócio. Assim como a tentativa de reduzir meu salário havia sido. Ela estreitou os olhos e disse, em tom ameaçador, que a Brightwave tinha recursos que eu nem conseguia dimensionar. Que poderiam me arrastar para uma batalha judicial longa o suficiente para me desgastar completamente. Se fosse eu de anos atrás, talvez tivesse sentido medo. Mas naquele momento, eu já havia encarado todos os cenários possíveis. Expliquei que havia vários motivos para pensarem com cautela. Primeiro, eu já havia aceitado um cargo na Northbridge Chemicals com o dobro do meu salário. Segundo, meu novo contrato reconhecia minha titularidade sobre as patentes e previa suporte jurídico robusto em caso de contestação. Terceiro, a fórmula para a água fria, ainda desconhecida pela Brightwave, já despertava interesse na Northbridge, que estava disposta a investir em sua comercialização.
Retirei meu crachá da Brightwave e o coloquei ao lado do contrato. Aquele objeto já representou estabilidade. Agora era apenas um pedaço de plástico. Disse a Brianna que eles tinham até o final da semana para decidir. Depois disso, as condições poderiam mudar. Também expliquei que minha situação já havia chegado ao conhecimento de membros do conselho por meio de canais jurídicos e profissionais, e que havia questionamentos sobre a forma como tudo foi conduzido. Vi a expressão dela se endurecer. Ela afirmou que eu nunca mais trabalharia no setor. Sorri. Pela primeira vez, aquilo não me afetou. Antes de sair, parei na porta e disse que Lily iniciaria um novo tratamento no mês seguinte, graças ao meu novo emprego. Eu poderia arcar com os custos sem viver em constante preocupação. Saí da sede da Brightwave pela última vez como funcionária, sentindo como se tivesse deixado para trás um peso enorme que carreguei por 7 anos. Meu celular vibrou. Zane havia me enviado uma mensagem dizendo que o contrato estava pronto e que a equipe estava animada para me conhecer na segunda-feira. Naquela tarde, busquei Lily na escola mais cedo do que de costume. Ela se surpreendeu e perguntou por que eu não estava trabalhando. Eu disse que havia conseguido um novo emprego, um emprego melhor, e que deveríamos comemorar. Lily não perguntou sobre cargo nem salário. A primeira coisa que ela quis saber foi se isso significava que finalmente poderíamos adotar um cachorro. Eu ri, uma risada verdadeira. Já fazia tempo que eu não ouvia minha própria voz daquele jeito. Disse que talvez pudéssemos. 2 dias depois, a equipe jurídica da Brightwave entrou em contato com Nathan, não para aceitar, mas para contestar os termos e iniciar uma negociação sob pressão legal. Uma semana depois, Brianna foi afastada do cargo de diretora de divisão após o conselho ampliar a investigação. 3 semanas depois, Lily iniciou o novo tratamento, e eu me sentei ao lado dela sem aquela culpa constante por me ausentar do trabalho. Algumas mudanças não começam com grandes confrontos. Começam com uma mulher em silêncio, lendo um contrato com atenção, guardando comprovantes e decidindo que não vai mais confundir silêncio com submissão. Meu primeiro dia na Northbridge Chemicals foi como entrar em uma versão da minha vida que eu nunca tinha ousado imaginar. Zane não ficou me esperando em um escritório imponente. Ele desceu até o saguão para me receber. Um gesto simples, mas que dizia muito. Ele me apresentou ao departamento de pesquisa com uma frase que me fez prender a respiração. Disse que eu era a pessoa que ajudaria a transformar o mercado, não alguém de apoio, não apenas mais um nome no laboratório, nem uma assinatura esquecida em relatórios. Em seguida, abriu a porta do meu novo escritório e laboratório. O espaço era o dobro do anterior e havia sido preparado conforme as especificações que eu mesma tinha enviado. 4 pesquisadores estavam à minha espera. 2 mulheres e 2 homens, cada um com conhecimentos que complementavam os meus. Aquela era a minha equipe. Não era mais eu dando suporte ao trabalho de outra pessoa. Era a minha equipe. A sensação era diferente, intensa, quase difícil de processar. Uma pesquisadora chamada Maya Brooks comentou que havia lido minha proposta da fórmula para água fria e considerava a estrutura molecular extremamente bem construída. Ela sugeriu algumas ideias sobre estabilização, caso eu estivesse aberta a colaborar. Colaboração de verdade. Sem disputa por crédito, sem alguém tentando se apropriar do meu trabalho. Apenas troca científica genuína. Passei o dia esperando encontrar alguma armadilha, alguma condição oculta, algum custo invisível por estar sendo tratada com respeito. Mas não havia nada disso. Naquela noite, quando fui buscar Lily na casa da vizinha, ela olhou para mim e disse que eu parecia diferente. Perguntei o que ela queria dizer com isso. Ela respondeu que eu estava com a mesma expressão do dia em que fomos ao mar, quando tirei os sapatos e corri até a água rindo, como se tivesse esquecido todas as preocupações. As crianças percebem o que os adultos tentam esconder, e Lily percebeu que eu estava começando a voltar a ser quem eu era. No caminho de volta para casa, passamos por um abrigo de animais. A ideia inicial era apenas olhar, mas um filhote mestiço de pastor alemão chamado Scout, com uma das orelhas caída, se aproximou de Lily e encostou nela, olhando com aqueles olhos atentos e esperançosos.
Algumas decisões parecem enormes até o momento em que precisam ser tomadas, e então se tornam simples. Lily se abaixou para acariciar o cachorro, e eu vi seu rosto se iluminar de um jeito que a doença havia apagado por muito tempo. Enquanto preenchíamos os documentos de adoção, Lily perguntou baixinho se aquilo estava mesmo acontecendo. Eu disse que sim. Um novo emprego, um novo cachorro, um novo começo. Naquela noite, Scout se acomodou aos pés da cama de Lily, e eu fiquei parada na porta observando minha filha dormir. Pela primeira vez em anos, me permiti sentir orgulho. Não apenas por ter enfrentado a Bright Wave, mas por ter tomado uma posição que minha filha poderia aprender a valorizar. Meu celular vibrou com uma mensagem de Nathan. Ele disse que a investigação interna da Bright Wave estava se expandindo. Havia indícios de uma revisão financeira mais ampla, e tudo aquilo havia desencadeado consequências maiores. Eu não entrei nessa situação com a intenção de derrubar minha antiga empresa. Eu só queria o que era meu por direito. Mas estruturas baseadas em exploração não se sustentam por muito tempo. Quando pressionadas, começam a ceder. Nas semanas seguintes, fui me adaptando a Northbridge. Minha equipe aprimorou a fórmula de água fria para uso industrial, e Zane acelerou os processos para levá-la à produção. Ao mesmo tempo, Lily começou a responder bem ao tratamento biológico que antes havia sido considerado experimental. Pela primeira vez, não encarei uma conta médica como se fosse uma ameaça. Achei que o capítulo da Bright Wave havia se encerrado. Eu estava enganada. Recebi uma ligação de um número desconhecido enquanto estava no laboratório. A mulher do outro lado se apresentou como Iris Lane, uma jovem química que ainda trabalhava na Bright Wave. Assim que ela mencionou a empresa, meu corpo entrou em alerta. Perguntei como ela havia conseguido meu contato. Ela disse que foi por meio de Helen Ward, do setor de recursos humanos, e explicou rapidamente que não estava ligando em nome da empresa. Ela disse que estava ligando porque a equipe do laboratório tinha ouvido falar das patentes e do contrato de licenciamento, e que a Bright Wave estava tentando recriar minhas fórmulas para evitar o pagamento. Afastei-me da área comum e falei mais baixo. Aquilo não me surpreendeu. Mas Iris continuou, dizendo que a situação era mais preocupante do que parecia. Graham estava pressionando os pesquisadores a fazer engenharia reversa do meu trabalho, exigindo jornadas duplas. E quando alguém mencionou possíveis violações de patente, ele respondeu que bastava alterar o suficiente para contornar as exigências legais. Senti uma tensão subir, mas mantive a calma. Perguntei por que ela estava me contando aquilo. Iris hesitou por um instante e disse que era porque aquilo estava errado. Porque ela tinha ouvido o que fizeram comigo. Sabia que tentaram reduzir meu salário mesmo conhecendo a situação da Lily. Ela comentou que sua irmã tinha lupus, então entendia o peso desse tipo de despesa. Assim que a ligação terminou, entrei em contato com Nathan. Ele não demonstrou surpresa. Disse que essa era uma estratégia comum nesses casos, tentar criar uma versão suficientemente diferente para evitar uma infração direta. Perguntei se isso poderia funcionar. Nathan respondeu que talvez, já que a proteção de patente cobre formulações específicas. Com mudanças suficientes, eles poderiam alegar uma nova versão. Naquela noite, mal senti o gosto da comida. Lily perguntou se estava tudo bem no trabalho, enquanto discretamente passava um pedaço de frango para o Scout debaixo da mesa. Eu disse que era um problema complicado que eu estava tentando resolver. Ela perguntou se era um problema científico ou humano. Eu sorri e disse que era um pouco dos dois. Depois que Lily foi dormir, espalhei meus cadernos de anotações pessoais sobre a mesa. Não eram registros da Bright Wave, mas sim tudo o que eu havia desenvolvido em casa ao longo do tempo. Ao revisá-los, percebi algo importante. Minhas fórmulas não eram apenas combinações de substâncias químicas. Eram uma forma de pensar. A maneira como eu escolhia os componentes, equilibrava desempenho e impacto ambiental, antecipava reações secundárias e projetava estabilidade e formava um sistema. Algo que não poderia ser reproduzido apenas trocando alguns ingredientes. Se eles queriam tentar contornar tecnicamente, eu precisava pensar em um nível mais amplo. Na manhã seguinte, solicitei uma reunião com Zane e a equipe jurídica da Northbridge.
Expliquei a ligação de íris, o risco de tentativa de contornar as patentes e apresentei uma nova proposta. As 3 fórmulas patenteadas eram valiosas, mas ainda funcionavam como soluções isoladas. E se criássemos um sistema integrado de limpeza, combinando os princípios das 3 com novos elementos que atuassem em conjunto? Dessa forma, a Brightwave não precisaria copiar apenas uma fórmula, mas lidar com um sistema mais complexo, tornando a replicação mais lenta, mais cara e juridicamente arriscada. O diretor jurídico se inclinou e comentou que eu estava, na prática, criando uma barreira em torno da minha propriedade intelectual. Eu confirmei que era exatamente isso. Zane analisou minhas anotações por um bom tempo. Depois disse que aquilo não era apenas uma defesa. Um sistema integrado poderia transformar a forma como clientes industriais operavam, reduzindo custos, simplificando processos, diminuindo o consumo de água e energia e aumentando a durabilidade dos materiais. Ele perguntou quanto tempo eu precisaria. Eu respondi que, com os recursos adequados, cerca de 3 meses. Zane fez algumas perguntas técnicas e avaliou os riscos, mas ao final concordou com o plano e disse que eu teria os recursos necessários pelas próximas 12 semanas. Apenas disse que eu teria tudo o que fosse necessário pelas próximas 12 semanas. Passei a viver intensamente esse novo projeto. Diferente do que acontecia na Brightwave, eu não precisava carregar tudo sozinha em silêncio. Na Northbridge, cada pessoa da equipe tinha voz ativa. Maya concentrou seu trabalho na estabilização molecular. Um engenheiro de processos chamado Oliver Grant aprimorou a aplicação em escala industrial. Depois de sair da Brightwave e se juntar a nós, ele trouxe uma bagagem sólida em polímeros, o que ajudou o sistema a aderir melhor às superfícies, sem comprometer a facilidade de enxague. Eu organizei, questionei, testei, registrei tudo. E pela primeira vez, entendi que liderar uma equipe de pesquisa não significava estar acima das pessoas. Significava construir um ambiente onde a inteligência coletiva pudesse fluir, sem ser bloqueada por ego ou medo. Nesse mesmo período, Lily também passou por mudanças. O novo tratamento começou a apresentar resultados. Sua aparência melhorou, as olheiras diminuíram e sua energia voltou gradualmente. Ela entrou para o clube de ciências da escola e começou a dizer que queria ser veterinária. Certa noite, enquanto eu analisava dados na mesa de jantar, Lily se sentou à minha frente fazendo a tarefa da escola. De repente, ela perguntou se eu estava mais feliz agora. Depois de tudo, deixei a caneta de lado e olhei para ela com atenção. Ela comentou que antes eu parecia sempre cansada e preocupada, mesmo quando sorria, mas que agora eu parecia mais eu mesma. As palavras dela atingiram algo muito profundo em mim. A Brightwave havia me diminuído, não apenas financeiramente, mas também emocionalmente. Eu tinha aprendido a me moldar para caber no espaço limitado que me ofereciam. Respondi a Lily que sim, eu estava mais feliz. Me posicionar tinha sido difícil, mas era a decisão certa. 2 dias depois dessa conversa, Lily chegou em casa com um olho roxo. Quase deixei minha bolsa cair ao vê-la parada na porta, tentando agir normalmente enquanto sua boca tremia levemente. Perguntei o que havia acontecido enquanto pegava gelo e levantava seu queixo com cuidado. Lily contou que um garoto chamado Noah Brooks disse a Emily Carter que ela não poderia participar do projeto de ciências porque meninas não eram boas em química. Lily respondeu que aquilo era absurdo, porque a mãe dela era química e muito competente. Noah disse que ela estava mentindo. Então, ela abriu o site da Northbridge e mostrou minha foto. Mas ele respondeu que eu provavelmente só misturava coisas criadas por homens. Senti uma raiva subir imediatamente. Perguntei o que aconteceu depois. Lily olhou para baixo e admitiu que deu um soco na barriga dele, o que não foi uma boa ideia, já que Noah era maior. Quando ele a empurrou, ela acabou batendo em uma mesa. Segurei o gelo em seu olho, dividida entre repreender a atitude e sentir orgulho por ela não aceitar aquele tipo de desrespeito. Comecei a dizer que brigar quase nunca era a melhor saída. Lily me olhou e repetiu algo que eu mesma havia dito antes, que às vezes
Fazer o que assusta é justamente o que precisa ser feito. Não tive como contestar minhas próprias palavras. Apenas a abracei e disse que coragem também precisava vir acompanhada de sabedoria. Na semana seguinte, nosso sistema integrado ficou pronto para os testes em campo. Indiquei 3 fábricas, incluindo uma cliente que havia deixado recentemente a Brightwave. Os resultados superaram até nossas previsões. O sistema reduziu o tempo de limpeza em 40%, diminuiu o consumo de água em 60% e aumentou de forma relevante a durabilidade das superfícies. O retorno dos clientes foi extremamente positivo. Quando Zane me chamou para analisar os dados, ele afirmou que os resultados eram excepcionais. Eu disse que o mérito era da equipe. Ele respondeu que era da equipe que eu havia reunido e liderado. Zane me entregou a notificação de um bônus especial por inovação aprovado pelo conselho. Olhei para o valor e pisquei algumas vezes. Não era simbólico como os da Brightwave. Era baseado no impacto financeiro projetado do sistema. Ele explicou que, na Northbridge, inovação era recompensada de maneira justa. Levei o documento para casa, não para impressionar Lily com números, mas para mostrar que o trabalho pode ser valorizado de forma adequada em um ambiente saudável. Naquele fim de semana, Iris me ligou do número pessoal dela. Disse que a Brightwave estava em crise. A notícia sobre o novo sistema da Northbridge havia se espalhado. Ao longo das semanas seguintes, alguns clientes importantes começaram a pedir revisões contratuais, e outros 2 colocaram seus contratos em pausa para avaliar alternativas. Perguntei como Brianna estava lidando com tudo. Iris respondeu que ela já não estava mais lá. A investigação revelou problemas financeiros além do que havia acontecido comigo. Graham assumiu como líder interino, mas estava perdido. O clima no laboratório havia piorado, e vários pesquisadores pediram demissão em poucas semanas. Ouvi aquilo com sentimentos mistos. Satisfeita, sim, mas também triste pelas pessoas que ainda estavam presas ali. Perguntei por que ela continuava na empresa. Ela ficou em silêncio por um tempo, e depois disse que precisava do emprego por causa do tratamento da irmã. Aquilo fez total sentido para mim. Pedi que me enviasse o currículo. Após algumas semanas de processo e validações internas, Iris passou a integrar minha equipe na Northbridge. Quando a apresentei ao grupo, o olhar de gratidão dela me lembrou que tudo isso nunca foi apenas sobre revanche. Era sobre criar um ambiente onde o talento fosse reconhecido, a inovação fosse incentivada, e ninguém precisasse escolher entre dignidade e cuidar da própria família. Meses depois, após impacto consistente no mercado e pressão financeira crescente, a Brightwave iniciou conversas preliminares sobre uma possível aquisição com a Northbridge. Quando Zane me convidou para participar das reuniões, não fiquei surpresa, mas senti que aquele ciclo finalmente estava se encerrando. Os representantes que vieram não eram Graham. Minha situação já havia chegado ao conhecimento de membros do conselho por meio de canais jurídicos e profissionais, e eles buscavam esclarecimentos sobre o que havia ocorrido. Um deles comentou que eu parecia ocupada. Respondi que estava apenas fazendo o meu trabalho, um trabalho devidamente valorizado. As negociações se estenderam por semanas. A diferença é que, dessa vez, eu estava presente em todas as discussões. Minhas opiniões foram levadas em consideração. Minha análise não foi ignorada nem apropriada por outras pessoas. Perguntaram minha opinião sobre quais áreas deveriam ser mantidas, como a propriedade intelectual deveria ser revista e como reconstruir a cultura de pesquisa para evitar erros do passado. Ao final, o acordo foi estruturado para que a Northbridge adquirisse a Brightwave, mantendo-a como uma marca separada. Depois da conclusão, Zane me informou que eu passaria a supervisionar pesquisa e desenvolvimento das 2 divisões, com aumento significativo de remuneração e maior autonomia nas decisões estratégicas de pesquisa. Quando contei para Lily, ela comemorou comigo na mesma hora. Em seguida, perguntou se a Scout poderia ter companhia. Eu ri e disse que precisaríamos ver como a própria Scout reagiria. Minha filha entendeu que vencer não era apenas sair de um lugar ruim. Às vezes, vencer também significava voltar, mas em uma posição capaz de transformar a realidade. Meu primeiro dia de volta à Brightwave como líder foi marcante,
Atravessei o saguão onde antes chegava ainda de madrugada e subi até o andar da diretoria. Eu não estava mais ali para receber ordens. Estava ali para tomar decisões. A equipe se reuniu na principal sala de conferências. Havia ansiedade, curiosidade e até certo constrangimento em alguns rostos. Eu disse que entendia a incerteza, mas que as mudanças eram necessárias e já deveriam ter acontecido há muito tempo. Expliquei que a Brightwave passaria a valorizar a inovação de verdade, que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional deixaria de ser apenas discurso e que a remuneração refletiria a contribuição real de cada um. Também deixei claro que muitos sabiam que havia problemas e permaneceram em silêncio. Outros participaram do sistema e alguns, como eu, ficaram presos nele. Eu não estava ali para guardar ressentimentos, mas para construir algo melhor. 1 ano depois de receber o aviso de corte salarial, eu estava no meu novo escritório, com vista para a cidade. Sobre a mesa, havia uma foto da Lily com nossos 2 cachorros e uma pequena placa que ganhei da equipe. Às vezes, as mudanças mais fortes acontecem em silêncio. A Brightwave havia se transformado. Lideranças tóxicas saíram, práticas abusivas foram eliminadas, e criamos um programa de apoio para pesquisadores com responsabilidades familiares. No meio de tudo isso, o mais importante era que a Lily estava mais saudável, evoluindo bem na escola, e eu já não perdi o sono com despesas médicas. Se você já passou por algo parecido, lembre-se de que seu valor não é definido por quem se beneficia da sua desvalorização. Obrigada por acompanhar até aqui. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários uma situação em que você precisou se posicionar. O que essa história ensina não é apenas sobre justiça, mas sobre percepção. Durante muito tempo, a protagonista confundiu esforço com reconhecimento, acreditando que entregar mais seria suficiente para ser valorizada. Mas sistemas estruturados para explorar não recompensam mérito, eles se alimentam dele. A virada acontece quando ela deixa de esperar validação e passa a entender o jogo estrutural em que está inserida. O verdadeiro poder não veio da revolta, mas da preparação silenciosa, da documentação, da estratégia e da clareza sobre o próprio valor. Isso muda tudo, porque transforma uma posição vulnerável em vantagem calculada. No fim, não foi apenas uma vitória profissional, foi uma mudança de mentalidade que redefine como ela se posiciona no mundo. Essa história mostra que talento sem estratégia pode ser explorado, mas talento com consciência estrutural se torna poder. A protagonista não venceu porque era a melhor técnica, mas porque entendeu o sistema ao redor dela. Ela observou padrões, antecipou movimentos e construiu uma base sólida antes de agir. A lição central é clara. Nunca dependa apenas de reconhecimento externo. Proteja seu trabalho, registre seu valor e entenda as regras do ambiente em que você está. Além disso, existe uma camada ainda mais profunda. O silêncio nem sempre é fraqueza. Às vezes, é preparação. E quando ação e preparo se encontram no momento certo, até estruturas aparentemente intocáveis começam a ruir. Agora me diz, se você estivesse na posição dela, teria coragem de enfrentar tudo sem garantias reais de vitória? O que pesa mais nessa história para você? A inteligência da estratégia ou a dor que obrigou ela a agir? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se esse tipo de história te prende e te faz pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas.